Obrigado, irmão Jair, pela sua excelente oração. Apreciamos muito. Irmãos, vamos fazer uso da nossa apostila e vamos fazer uma breve consideração do que os pontos altos que vamos ter na reunião de hoje. Em Tesouros da Palavra de Deus, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho que Jeová é o meu libertador. Nós vamos aprender que não temos ninguém nesse universo, que pode nos ajudar a ouvir as nossas orações em momentos difíceis, em dificuldades, a não ser o nosso Criador, Jeová Deus. Conforme vamos ver aqui, Ele é como um rochedo e uma fortaleza. Então, com certeza, podemos confiar no nosso Criador. Em joias espirituais, vamos abranger um pouquinho dos Salmos 18:10. Por que o salmista disse que Jeová estava montado num querubim? Essa resposta vai ser respondida em joias espirituais. Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós teremos no ponto 4 e no ponto 5, falando-se a respeito da bondade. E vamos aí aprender do maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Tanto podemos aprender daquilo que Ele fez, como também imitar o exemplo dEle. Nossa vida cristã, nós teremos aí necessidades locais, e para necessidades locais, o tema vai ser: por que precisamos ir às reuniões? Vamos abranger esse ponto. Realizações da organização. Vamos ver como o nosso Criador, Jeová Deus, de forma amorosa e bondosa, como Ele tem provido alimento espiritual para os cegos e os que têm baixa visão. E logo em seguida teremos o estudo bíblico de congregação. Vamos iniciar então com com tesouros da Palavra de Deus. O tema é Jeová é o meu libertador. Vamos convidar o nosso irmão Leanderson Lima. Irmãos, imaginem uma situação em que vocês tenham que abandonar tudo e fugir, pois sua vida está em risco. Mas por qual motivo? Apenas por causa do ciúme de alguém que era nada mais, nada menos do que o próprio rei. Ou por alguém que podemos citar como exemplo, o seu próprio filho querer algo que é seu. Situações realmente muito desafiadoras, não é mesmo? Mas foi isso que aconteceu com Davi, um servo fiel de Jeová do passado. Por várias vezes, ele quase perdeu a sua vida. Mas apesar de tudo isso, ele tinha um libertador, uma confiança que era tão forte como um rochedo ou uma fortaleza. E após estar livre dessas provações e dificuldades, ele escreveu as palavras que convido os irmãos a lerem comigo, aqui em Salmo, o capítulo 18, versículos 1 e 2. Salmo, capítulo 18, 1 e 2. Eu te amo, ó Jeová, minha força. Jeová é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e meu poderoso Salvador, meu refúgio seguro. Podemos destacar aqui nesses versículos a expressão Jeová é meu rochedo, meu Deus é minha rocha. Então, quando Davi e até mesmo outros escritores da Bíblia compararam Jeová com uma rocha, eles destacaram que Jeová é firme e inabalável, é uma fonte sólida de segurança para todos nós. Ainda no livro de Salmo, vamos ver muitas outras comparações, como, por exemplo, Jeová é sol e escudo, Jeová é tua sombra e tua mão direita. Mas todas essas comparações destacam a energia, o abrigo, a proteção que Jeová é, e será para todos nós, se fizermos conforme está no versículo 6 do próprio capítulo 18, que peço que os irmãos acompanhem comigo. Salmo 18 e o versículo é o 6. Diz assim: Na minha aflição eu invoquei a Jeová, clamei ao meu Deus por ajuda. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Nesse versículo, Davi diz que clamou a Jeová por ajuda. Certo dicionário define a palavra clamar como pedir insistentemente, ou seja, persistir. Então, ele fez isso até chegar ao ponto de poder dizer o que está no final do versículo. Peço que os irmãos notem novamente. Meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Então, Davi persistiu em orar a Jeová. Irmãos, Jeová ouve as orações dos seus servos.
Sempre que passamos por qualquer tipo de aflição ou dificuldade, podemos derramar nossos corações a Ele, revelar aquele assunto mais íntimo que nos preocupa, que Ele, sem dúvida, nos ouve, independente do idioma ou do volume de nossa voz. Podemos orar a Ele até mesmo em pensamento. Jeová conhece o coração daqueles que o invocam com espírito e verdade, e Ele os ouve. Ele dá atenção a seus pedidos. Ele dá atenção aos seus pedidos, e um ponto interessante para refletirmos é que Jeová ouve os pedidos dos seus servos que clamam a Ele por ajuda. Mas e quanto àqueles maus que querem parar a nossa obra ou machucar as suas ovelhinhas? Jeová também escuta a voz deles e conhece as intenções dos seus corações, e Ele está pronto para frustrar muitos dos seus planos e defender o seu povo, assim como fez no passado e ainda faz hoje. Por exemplo, quando vencemos casos levados contra nós em tribunais, quando irmãos que foram presos por causa de sua fé são libertados, e até mesmo quando você, jovem, resiste à pressão de um colega na escola, e por aí vai. Isso é o que nos consola e nos faz ter a mesma certeza que Davi tinha, que Jeová age em nosso favor. Podemos confirmar isso aqui nos versículos 16 e 17. Por favor, abram a Bíblia. Salmo 18, 16 e 17. Diz assim: Das alturas ele estendeu a mão, ele me segurou e me tirou de águas profundas. Ele me livrou do meu forte inimigo, dos que me odiavam, que eram mais fortes do que eu. Jeová nos livra dos nossos inimigos, ele nos segura com a mão. Com essas palavras em mente, irmãos, reflitam um pouco. Quantas vezes você já passou por alguma situação difícil que só conseguiu vencer com a ajuda de Jeová? Quando pensamos nisso e lemos relatos de servos leais que tiveram a ajuda de Jeová, tanto no passado quanto nas biografias de nossos irmãos de hoje, nossa fé e confiança aumentam. Sentimos como se nossas energias estivessem sendo recarregadas. Pensem em como é bom poder dizer as mesmas palavras que um irmão chamado Joshua disse. Ele fala: Eu tenho uma lista das orações que Jeová já me respondeu. Isso me ajuda a lembrar das vezes que pedi algo específico e Ele me deu exatamente o que eu precisava. Então, sem dúvidas, quando paramos para pensar em toda a ajuda que já recebemos de Jeová, ficamos mais preparados para enfrentar qualquer dificuldade que apareça no futuro. Assim como na imagem, que peço aos irmãos que coloquem para mim, por favor, ali vemos Davi meditando sobre todas as vitórias que teve com as bênçãos que recebeu de Jeová, quando ainda era jovem. Nós também devemos fazer isso, meditar em todas as dificuldades que já tivemos quando ainda éramos jovens. Isso tanto em sentido físico, literal, quanto em sentido espiritual, quando estávamos aprendendo, estudando a Bíblia. E ver onde foi e como foi que Jeová nos ajudou. Relembrar que superamos várias dificuldades graças à ajuda dele, em resposta às nossas orações, sem dúvida vai nos fortalecer para as coisas que ainda possam acontecer. Vai deixar claro para nós que Jeová é e sempre será nossa fortaleza, nosso refúgio. E mesmo assim, se ainda estivermos enfrentando algum problema sem solução, devemos nos lembrar que Jeová talvez não resolva instantaneamente os nossos problemas, assim como fez com Paulo, mas ele sem dúvida nos dá uma saída para que possamos enfrentar com perseverança. Muito obrigado, irmão Leanderson, pela sua excelente explanação dessa matéria, e nos ajudar como Jeová realmente pode ser o nosso libertador. Vamos agora acompanhar os Joias Espirituais. Convidamos o nosso irmão Eduardo Carreal. Sem dúvida, tiramos muito proveito das joias espirituais dessa semana. E uma delas está aqui no Salmo de número 18, verso 10. Gostaria que alguém da assistência pudesse contribuir com a leitura para nós. Vamos ver a irmã Simone.
Ele veio voando, montado num querubim, veio velozmente nas asas de um espírito. Obrigado, irmã Simone. Por que o salmista disse que Jeová estava montado num querubim? Irmã Elaine. Com essas palavras, Davi descreveu em cântico poético a rapidez com que Jeová vem em sua ajuda. Isso porque os querubins, né, são criaturas espirituais que estão associados com a presença de Jeová. Por exemplo, havia 2 querubins, né, que ficavam sobre a arca do pacto. Por isso dizia-se que Jeová estava sentado sobre ou entre os querubins. Também, de forma simbólica, eles serviam como representação do carro de Jeová no qual ele viajava, e as asas deles ofereciam tanto proteção como rapidez na viagem. Por isso essa comparação que Davi fez. Isso, obrigado, irmã Elaine. Mais algum ponto? Vamos passar para a próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Vou deixar a irmã Giovana. Hoje nós vivemos num mundo em escuridão espiritual e isso torna nossa vida como cristãos mais difícil. Mas Davi se referiu a Jeová como quem iluminava a escuridão para ele. E assim como fez com Davi, o guiando com sua luz e seus ensinamentos, o livrando do medo e da mão de seus inimigos, Jeová faz o mesmo conosco e age como uma luz na escuridão para nós. Isso, irmã Giovana, obrigado. O irmão Caio aqui na frente. Caio. Em Salmos 18, 29, Davi reconheceu que para superar sua ansiedade, ele precisava contar com a ajuda de Jeová. Às vezes nossos problemas parecem intransponíveis como muralhas, mas com a ajuda de Jeová podemos superá-los. Para eu lidar com a ansiedade, assim como Davi, oro a Jeová em busca de ajuda e procuro seguir suas orientações na Bíblia. Então eu entendi que talvez muitos problemas não terão soluções imediatas, mas mesmo assim Jeová nos põe em tranquilidade. Isso, obrigado, irmão Caio. Irmã Rose. O livro de Salmos 18, do 7 até o 15, Davi ele destacou o grande poder que Jeová tem sobre todas as suas criações. E isso me fortaleceu bastante, porque conforme mostra o versículo 10, ele agiu velozmente para ajudar Davi. Então é uma garantia que Jeová dá, que também vai agir para salvar o seu povo. É isso, obrigado. Irmã Natália. Em Salmo 18, 21 a 25, Davi expressa seu desejo de apoiar todos os arranjos e decisões de Jeová, né? Isso me fez refletir nos nossos dias, né? Ano passado, quantas grandes mudanças nós tivemos em relação ao nosso modo de pregar, o uso de barba, a redução das horas. E sabemos que muitas outras mudanças estão por vir, né? Então, assim como Davi, eu quero obedecer de coração a todas essas mudanças sem questionar, pois elas vêm do próprio Jeová. Obrigado, irmã Natália. Irmã Kaline. Os Salmos 18 e o 19, ali diz que Jeová colocou o salmista num lugar seguro, né? E a nota diz que é um lugar espaçoso. Então, o salmista ele tinha uma paz mental. Hoje, muitas pessoas buscam essa paz, seja por liberdade financeira, liberdade de escolha, na esperança de ter uma paz mental. Mas essa confiança que o salmista tinha em Jeová permitiu que ele descansasse, com certeza, num lugar seguro, nas mãos de Jeová. Então, assim, dessa forma, eu quero me sentir, ponhando minha confiança em Jeová. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Kaline. Irmã Suzana. Então, assim como Davi, algum de nós já enfrentamos alguma injustiça e possivelmente há pouco ou nada que possamos fazer a respeito desse problema no momento. Pode ser muito difícil suportar essa situação,
Mas a reação de Davi à injustiça nos ensina uma lição. Vários versos do Salmo 18 que ele escreveu são um registro comovente, não apenas de suas fervorosas orações a Deus, mas também de sua lealdade a Jeová e de seu interesse na glorificação do nome divino. Davi ele permaneceu leal a Jeová, muito embora tenha sofrido muitas injustiças durante anos. Nós também devemos permanecer fiéis a Jeová e a sua organização, independente das injustiças que soframos ou de que outros nos façam. Podemos ter certeza de que Jeová se apercebe muito bem do que acontece com cada um de nós. É isso, obrigado, irmã Suzana. Irmã Joelma, aqui na frente. Salmo 18, 34, diz que Jeová treinava a mão de Davi, né, o braço dele para a guerra. Nós sabemos que Jeová não apoia guerras, então por que isso acontecia? É porque o Israel antigo recebeu uma nação, um local que tinha fronteiras geográficas e que eles tinham que proteger para a sobrevivência do povo e também do Messias. Mas hoje o povo de Jeová está em toda a terra, em todos os países. Nós não temos mais fronteiras, então por amor a Jeová e também ao próximo, nós nos mantemos neutros nesses assuntos. Obrigado, irmã Joelma. Irmão Geraldo, ponto ainda. Se tem uma pessoa na Bíblia que traz atenção, a minha atenção, e talvez dos demais irmãos, de alguns irmãos, da relação que existe entre um ser humano e Jeová, é Davi. Então, toda vez que nós lemos algumas palavras na Bíblia sobre Davi, ele está sempre focado na esperança, no conforto e no encorajamento que Jeová pode dar. Aqui no versículo 18, fala justamente isso para nós. Ele chama Jeová de meu refúgio, de minha rocha, né? Além de outras passagens. Eu tento fazer isso, eu procuro fazer isso. Ter essa relação de Jeová como se fosse o meu refúgio e minha rocha. E o meu alvo é continuar fazendo isso e seguindo o exemplo de Davi. Obrigado. Irmã Lerce. E no Salmo 18, 1 e 2, Davi, ele inicia esse cântico com palavras muito tocantes, demonstrando todo o amor e afeição por Jeová. Inclusive, ele chama Jeová de aquele que o coloca a salvo. Então, quando ele foi perseguido pelo rei Saul, ele refugiou-se em Jeová, assim como nós também, quando estamos sofrendo uma calamidade, uma perseguição, talvez fujamos para um lugar fortificado. Obrigado, irmã Lerce. Irmã Luciene. Salmo 18, 35 fala como de Jeová como que se curvou, né? Ele se curvou para lidar com um mero humano imperfeito, Davi, protegendo, amparando dia após dia. Então, Davi, ele entendia, né, que era só por causa da disposição de Jeová de se humilhar-se, desse modo que ele podia esperar receber a salvação e chegar a ter certa medida de grandeza como rei. Então, nós, igualmente, não teríamos esperança de salvação se Jeová não fosse humilde para com nós. Obrigado, irmã Luciene. Vamos ouvir o Ricardinho aqui na frente. Eu achei interessante os Salmos 18, 27, que menciona que Jeová irá salvar os que são humildes, os que buscam a sua palavra, e eles irão rebaixar os arrogantes, os que desprezam a sua palavra. E eu quero ser um servo humilde de Jeová. Eu quero aplicar a sua palavra, aprender e ensiná-la aos outros. Isso, Ricardo. Parabéns. Quero agradecer a todos os irmãos pelos seus excelentes comentários que fizeram.
Também gostaríamos de agradecer ao irmão Eduardo Carriel pela excelente condução a essa parte e os excelentes comentários que os irmãos forneceram para nos ajudar em joias espirituais. Vamos convidar os irmãos que têm parte na sala B, que possam se dirigir às suas designações. E aqui na sala principal, vamos convidar a todos a fazermos uso da nossa Bíblia Sagrada. Vamos acompanhar a leitura que vai ser feita nos Salmos 18, versículos do 20 ao 39, nosso irmão Danilo Benfica. Jeová me recompensa conforme a minha retidão. Ele me retribui conforme a inocência das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos de Jeová, e não cometi o mal de abandonar o meu Deus. Todas as decisões judiciais estão diante de mim. Não desconsiderarei os seus decretos. Permanecerei irrepreensível diante dele, e me guardarei do erro. Que Jeová me recompense conforme a minha retidão, conforme a inocência das minhas mãos diante dele. Com alguém leal, ages com lealdade. Com um homem irrepreensível, ages de modo irrepreensível. Com o puro, tu te mostras puro, mas com o tortuoso, te mostras astuto. Pois salva os humildes, mas rebaixas os arrogantes. Pois és tu que acendes na minha lâmpada, ó Jeová, meu Deus, que ilumina a minha escuridão. Com a tua ajuda, posso atacar um bando de saqueadores. Com o poder de Deus, posso escalar uma muralha. O caminho do verdadeiro Deus é perfeito. A declaração de Jeová é pura. Ele é um escudo para todos os que se refugiam nele. Pois quem é Deus além de Jeová? E quem é uma rocha a não ser o nosso Deus? O verdadeiro Deus é aquele que me reveste de força. Ele tornará o perfeito o meu caminho. Ele torna os meus pés como os do servo e me faz ficar de pé nos lugares altos. Ele treina as minhas mãos para a guerra. Meus braços podem envergar um arco de cobre. Tu me dás o teu escudo de salvação. A tua mão direita me ampara e a tua humildade me engrandece. Alargas o caminho para os meus passos. Meus pés não escorregarão. Perseguirei os meus inimigos e os alcançarei. Não voltarei até que tenham sido eliminados. Eu os esmagarei, de modo que não poderão se levantar. Eles cairão sob os meus pés. Tu me equiparás de força para a batalha. Farás com que os meus adversários caiam diante de mim. Irmão Danilo, muito obrigado, viu, pela sua excelente leitura. Ficamos muito felizes quando vemos os jovens na congregação progredindo em sentido espiritual, com as suas leituras, as suas designações. O irmão se demonstrou bem preparado, né? Na realidade, até estávamos observando aí na questão da leitura, essa modulação, né? Porque a lição 10 da brochura Melhore, ela fala sobre mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Mas fazer tudo isso sem chamar a atenção para si, né? Porque, de repente, quando a gente pensa, por exemplo, em usar um volume mais alto, ou talvez dar um ritmo, né, mais rápido à nossa leitura, talvez a assistência perceba isso e comece a olhar para nós, ó, parece que ele está fazendo alguma coisa errada, né? Então, por isso que a brochura, ela fala assim, ó, varie o volume, fale mais alto para destacar pontos principais, motivar as pessoas ou ler um texto que contém uma mensagem de condenação. Mas não fale tão alto a ponto de parecer que você está repreendendo as pessoas e não exagere nos sentimentos. Muito obrigado, viu, Danilo? Parabéns pela sua apresentação. Vamos entrar agora na segunda sessão e faça seu melhor no ministério. Nós vamos fazer uso da brochura Ame as Pessoas, na lição 3.1 e 2, e vamos falar um pouquinho sobre bondade. O que Jesus fez? O nosso irmão Danilo Benfica. Bondade. No mundo hoje, está cada vez rara essa expressão ou essa palavra. O que nós podemos sentir quando ouvimos essa palavra, bondade? Só de ouvir essa palavra, conseguimos relacioná-las com coisas boas, não é verdade? Isso é bom para nós e bom para as pessoas, né?
Nós vamos ver um vídeo aqui onde Jesus demonstrou bondade. Nós vamos aprender com ele a como poder colocar em prática. Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para ele ter nascido cego? Nem este homem pecou, nem os seus pais. Mas é para que se mostrem as obras de Deus no caso dele. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Vá e lave-se no reservatório de Siloé. Que excelente demonstração de bondade, né? Nosso coração mexe com nossas emoções, nosso coração até bate um pouco mais forte. Mas vamos lá. Agora, gostaria da participação da assistência em algumas perguntas, né? O que Jesus fez primeiro? Curou o homem cego ou falou das boas novas com ele? Pode ficar à vontade para exercer seu comentário. A irmã Luciene, lá no fundo. Então, Jesus Cristo, ele falou das boas novas, né? Quando ele citou, né, o versículo 6 do livro de João 5, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, ele fez referência ao profeta Isaías. Muito obrigado. Isso mesmo. A outra pergunta que nós temos aqui é: por que você acha que essa abordagem de Jesus deixou o homem mais receptivo para ouvir as boas novas? Irmã Rose. A bondade é uma qualidade que atrai as pessoas. Todos nós gostamos de ser tratados com bondade. E conforme a gente percebeu no vídeo, as pessoas passavam por eles e nem olhavam. Jesus, ele tocou. Jesus, ele foi bondoso. Obrigado, irmã. Aqui na frente. Na semana. E também ali, Jesus, ele não disse que ele era cego por causa da imperfeição humana. Jesus falou assim, nem o pai dele pecou e nem ele. Então, nesse ponto, ele já se sentiu aliviado, né? Porque Jesus podia falar, não, é a imperfeição humana, né? Mas ele não fez isso, então é um ato de amor também. Bem destacado, irmão. Nosso irmão Braz. Então, aí nós vemos a bondade de Jesus, né, em ação. Jesus, ele veio à Terra para divulgar as boas novas, pregar o reino de Deus. Mas também ele veio para mostrar bondade, né? E nessa ocasião, nós vemos que primeiro ele fez um ato de bondade, né? Ele não chegou pregando para aquele homem, não chegou falando, ensinando verdades para ele. Primeiro, ele deixou o coração daquele homem receptivo. Fez um ato de bondade, e aí depois, numa outra ocasião, numa próxima ocasião, ele pode ter levado as boas novas a ele.
Muito obrigado, irmão Brás, pelo seu comentário. Pelo que aprendemos de Jesus, como podemos colocar em prática? Irmão Lucas? Nessa circunstância, a nossa bondade vai falar muito mais alta do que pregarmos para aquela pessoa. Então, a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Então, certas coisas, se é uma necessidade urgente de um ato de bondade, no caso, um vizinho, esteja precisando de alguma nossa ajuda. Então, olha, nós vamos chegar para ele, olha, eu estou te ajudando porque eu sou testemunha de Jeová, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e você precisa se converter, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não. A nossa bondade naquele momento vai ser o suficiente. Muito obrigado. Nosso irmão João Davi também. Então, Atos 20, 35, ali as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo diz, né, que há mais felicidade de dar do que em receber. Então, nós ficamos felizes, né, de poder servir, ajudar alguém sem interesse, né? Então, com certeza, isso é ato de bondade que nós procuramos fazer para o próximo, né, para as pessoas. Muito obrigado. Como nós vimos Jesus falar, Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E nós temos a luz quando nós somos portadores das boas novas. E nós levamos a luz para as pessoas através da Bíblia. Então, quando nós encontrarmos o morador, que nós possamos imitar Jesus, esse ato de bondade, porque isso vai ficar marcado e a pessoa vai ser mais receptiva às boas novas. Muito obrigado, irmão Daniel Benfica. A brochura ela traz um conselho, mas eu acho muito oportuno que ela diz assim: a pessoa vai ficar mais exposta a escutar a nossa mensagem se sentir que nós nos importamos com ela. E aí você expressa a bondade, né? Isso torna mais receptivo imitarmos seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. O ponto 5 agora, bondade, imite Jesus. Também tem a consideração na brochura, lá na lição 3, pontos do 3 ao 5 e o quadro Veja também. Nosso irmão Gustavo Brizola. Nós acabamos de ver como Jesus foi um bom exemplo de bondade. A brochura Ame as Pessoas nos traz ainda 3 lições que vão nos ajudar a desenvolver essa qualidade. A primeira delas, no ponto 3, nos fala sobre ter empatia. Alguém gostaria de comentar para nós o que envolve ter empatia? Por favor, irmã Suzana. Ter empatia é a gente tentar se colocar no lugar da pessoa e também imaginar como que ela se sente. Exatamente, muito obrigado, irmã Suzana. E exatamente isso, muitas vezes nós não estamos passando pela mesma dificuldade, ou nunca passamos pela dificuldade que a pessoa está passando. Mas por termos empatia, nós vamos nos colocar na situação que a pessoa se encontra naquele momento. Nós temos também 2 perguntas que nós podemos nos fazer. Quais são elas? Alguém gostaria de citar para nós, por favor? A irmã Luciana, aqui na frente. Que preocupações ela talvez tenha? O que ela acha útil e interessante? Exatamente. Muito obrigado, irmã Luciana. Agora, irmãos, vamos imaginar a seguinte situação. Nós nos preparamos bem, preparamos uma matéria interessante para considerar com o morador. Nós batemos na casa do morador e ele veio até nós. Só que ele começa a falar sobre um outro assunto. Não é aquele que a gente tinha preparado. Ele começa a falar sobre uma dificuldade, uma provação, algo que tem o feito sofrer muito, que é a morte. Ele acabou de perder uma pessoa querida na morte. Diante dessa situação, a dificuldade dele é essa. Talvez não seja o ponto que nós tínhamos preparado, mas essa é a dificuldade dele. Essa é a provação que ele tem passado. Se isso acontecer, ouça o que a pessoa está dizendo. Ela precisa desabafar. Então, o que seria apropriado fazer diante dessa situação? Não é o que nós preparamos, porém é um assunto que a pessoa trouxe à tona. O que nós poderíamos fazer? O irmão Brás? Talvez aquela seja uma ocasião que nós não vamos conseguir, talvez, abrir a Bíblia. Talvez não vamos conseguir falar sobre um texto, mas talvez seja um momento só para escutar a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer,
ouvir ela desabafar, ouvir os sentimentos dela e talvez numa outra ocasião voltar com uma matéria preparada sobre aquele assunto e daí ajudá-la, talvez no momento em que ela esteja mais receptiva. Exatamente. Muito obrigado, irmão Brás. Então, escutar a pessoa. Ela tem uma dificuldade, ouvir o desabafo dela, não mudar de assunto, não voltar para aquele assunto que nós tínhamos preparado, mas falar sobre aquilo que o morador tem de interesse, aquilo que ele tem de preocupação. Bom, agora nós sabemos qual é a preocupação do morador, qual é o desafio que ele vem sofrendo. O que será que poderia ser útil para ela? O que será que nós poderíamos fazer para ajudar essa pessoa que está passando por essa dificuldade? Alguém gostaria de comentar para nós, por favor? A irmã Giovana? Se a pessoa está passando por uma provação com respeito à morte de alguém que ama, nós podemos apresentar a ela a esperança que a Bíblia traz. Exatamente. Muito obrigado, irmã Giovana. Nós poderíamos citar, por exemplo, João 5, 28 e 29. Poderíamos citar Atos 24, 15. E talvez a pessoa tenha uma dúvida se a pessoa está sofrendo, o que está acontecendo com ela. Se esse for o caso, nós poderíamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 5. Bom, a preocupação do morador é a morte, o que tem acontecido com a pessoa. A solução para a morte é a ressurreição. Então, falar sobre esse assunto, com certeza, vai ser de consolo para a pessoa. O ponto número 4 nos fala sobre falar com bondade e respeito. O que será que envolve isso? Alguém gostaria de comentar para nós, por favor? O irmão Gabriel, ali no fundo, por favor. Quando nós mostramos que queremos ajudar alguém, que temos compaixão por ela, nós mostramos isso pela forma como falamos com a pessoa. Por isso temos que escolher as palavras que vamos usar e até mesmo no nosso tom de voz. Dessa forma, nós também devemos evitar coisas que possam ofender a pessoa e falar de uma forma branda, né, com respeito, mostrando que nós nos importamos de verdade com a pessoa. Muito obrigado, irmão Gabriel. Exatamente. Então, falar de uma maneira calma, uma maneira branda. Os nossos gestos, as nossas expressões faciais podem acalmar a pessoa, podem ajudar a pessoa diante dessa situação. Imagina que a pessoa pode estar sofrendo no inferno de fogo, que ela pode estar no céu. Será que ali é o momento para entrarmos em um assunto profundo a respeito disso? Falar, olha, não existe um inferno de fogo, são 144 mil que vão viver no céu e o restante aqui na terra. Não é o momento para fazer esse tipo de abordagem, falar sobre esse tipo de assunto. O que a pessoa precisa naquele momento é de consolo. E talvez nós falemos pouco com ela. Ela precisa desabafar. Um outro ponto que nós temos é o ponto número 5. Seja prestativo. O que envolve ser prestativo? Irmão Márcio, por favor. Nessa situação é bom usar o bom senso. Veja se você pode ajudar a pessoa de forma prática. Atos de bondade podem abrir as portas para uma conversas futuras. Exatamente. Muito obrigado, irmão Márcio. Então, esse é um ponto muito importante. Talvez nós possamos dar uma ajuda prática para o morador. E isso pode abrir uma porta para um assunto bem produtivo, para ajudar bastante a pessoa nesse sentido. Nós vimos sobre o nosso maior exemplo de bondade. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele mostrou de diversas maneiras. Ele curou doentes, ressuscitou mortos. Quando Lázaro morreu, ele consolou as irmãs de Lázaro, ele agiu com bondade com as pessoas. Foi um excelente exemplo para nós. Portanto, nós queremos também desenvolver essa qualidade. Assim, nós nos tornaremos melhores pessoas e também melhores proclamadores do reino. Irmão Gustavo, muito obrigado pela sua excelente consideração. Um ponto importante que aí chamou a atenção nessa lição, irmãos, é ter empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa. Se você voltar talvez alguns anos atrás, talvez você estivesse na mesma condição que aquela pessoa, né? E aí talvez lá uma testemunha de Jeová teve empatia por você e estamos aqui hoje. Então, se colocar na posição da pessoa, entender a situação dela, pode nos ajudar a aplicar a bondade, imitando aí o exemplo de Jesus Cristo. Vamos agora à nossa terceira sessão da apostila, Nossa Vida Cristã.
Para isso, vamos convidar os irmãos para entoarmos juntos o cântico de número 60. O cântico 60 tem como tema a mensagem de vida. Para iniciarmos agora nossa vida cristã, vamos dar atenção ao tema: por que precisamos ir às reuniões? Nosso irmão Adriano Garcia. Vivemos num mundo perdido e sem fé, distante da luz de Jeová. Sozinhos não conseguiremos vencer. Seguros queremos andar. Consolo, esperança dão as reuniões, nos fortalecendo na fé. Essas palavras lhes são familiares, não são? Cântico 87. As reuniões nos encorajam. E, de fato, as reuniões reforçam a nossa fé. E esse cântico que cantamos reforça também a importância de estarmos presentes às nossas reuniões. E aproveitando, queremos elogiar os esforços que os irmãos e as irmãs, desde os mais jovens até os adultos e os mais experientes, sim, elogiamos os esforços que vocês fazem para assistir regularmente às reuniões. Mas a verdade é que existem muitas coisas que podem afetar nossa assistência às reuniões, como trabalho, uma agenda muito cheia ou cansaço por causa de nossas responsabilidades do dia a dia. O que pode, então, nos ajudar a assistir a todas as reuniões, apesar destes desafios? Podemos responder à pergunta tema: por que precisamos ir às reuniões?
A revista Sentinela, de abril de 2016, apresentou boas razões. Uma, porque é bom para nós, pessoalmente. Segunda razão, faz bem para nossos irmãos. E a terceira razão, agrada a Jeová. Mas por que é bom para nós? Pegue, por favor, sua Bíblia e vamos ler juntos Atos, capítulo 15, versículos 30 ao 32. Atos 15, 30 ao 32. Assim, depois de serem dispensados, esses homens desceram para Antioquia. Veja, reuniram todo o grupo e lhes entregaram a carta. Estes, depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. E Judas e Silas, visto que também eram profetas, encorajaram os irmãos com muitos discursos e os fortaleceram. Conforme nos mostra essa passagem, as reuniões nos instruem, nos animam e nelas há o Espírito Santo de Jeová. Agora, por que é bom para os irmãos a nossa presença? Vamos ler Salmo 133, 1? Por favor, acesse ou abra sua Bíblia no Salmo de número 133, versículo 1. A Bíblia diz: vejam como é bom, como é agradável, irmãos viverem juntos, em união. Esse versículo reforça, então, irmãos, que quando assistimos às reuniões, ajudamos nossa família cristã a permanecer unida. E aqui temos oportunidades para mostrar amor uns pelos outros. E podemos fazer isso antes e depois das reuniões. Agora, por que assistimos regularmente às reuniões? Agrada a Jeová. Bem, Apocalipse capítulo 7, versículo 12, lembra que Jeová merece louvor, glória, gratidão e honra. Quando estamos na reunião, damos a adoração que Jeová de fato merece. Mostramos que queremos nos aproximar de Jeová e demonstramos que o apoiamos na questão da santificação e da defesa de sua soberania. Portanto, continue fazendo o seu máximo para assistir regularmente às reuniões. Mesmo quando for difícil fazer isso, continue a perseverar. Assim, você vai conseguir mostrar que se sente assim como o rei Davi, que escreveu lá no Salmo 26, 8. Jeová, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde a tua glória reside. Muito obrigado, irmão Adriano, por nos mostrar a importância de estarmos aqui juntos com nossos amados irmãos nas nossas reuniões. Vamos acompanhar agora, irmãos, realizações da organização do mês de março. Para isso, nós teremos um vídeo e poderemos acompanhar. Em comparação com outras pessoas, eu vejo muito pouco. Eu tenho dor quase todos os dias, porque os meus olhos são muito sensíveis à luz e eles estão ficando cada vez piores. Jeová me ajuda a aceitar que esse problema não vai desaparecer agora. Mas ele me mostra que está sempre ao meu lado. Quando Jeová olha para mim, ele não vê a minha deficiência. Mas ele me vê como uma pessoa que pode dar louvor para ele e que também pode ajudar os outros. No mundo em que nós vivemos, as pessoas que têm alguma deficiência sentem que não são úteis. Mas aqui na organização de Jeová, até mesmo as pessoas que não conseguem ver recebem ferramentas para ajudar os outros a entender a Bíblia. Assim como muitos de nós, Rachel,
Wen e Tabu dão muito valor ao trabalho do escravo fiel e prudente para fornecer alimento espiritual. As tecnologias para ajudar os cegos e os que têm baixa visão continuam avançando. Com a supervisão da Comissão de Redação do Corpo Governante, a nossa organização usa essas tecnologias para tornar o alimento espiritual mais acessível em formatos que os cegos possam usar. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a história das publicações para os cegos e também sobre as novas ferramentas que são muito úteis para esses irmãos e para aqueles que eles encontram no ministério. Mas primeiro, vamos ver quais são as diferenças entre ter baixa visão e ser cego. Aqueles que têm baixa visão conseguem ver um pouco e talvez sejam capazes de sair sozinhos, sem a ajuda de uma bengala ou de um guia. Além disso, eles talvez também consigam ler, usando uma publicação com letras grandes ou aumentando o tamanho da letra nos seus aparelhos eletrônicos. Já aqueles que são cegos não conseguem ver o suficiente para saírem de casa sozinhos, sem a ajuda de uma bengala ou de um guia. Eles podem ser totalmente cegos ou podem conseguir perceber apenas vultos ou luzes muito fortes. Cerca de 43 milhões de pessoas no mundo todo são cegas. Isso inclui mais de 13 mil de nossos queridos irmãos e irmãs. Além disso, muitos outros irmãos estão entre os milhões que têm baixa visão. O que nós temos feito para fornecer alimento espiritual para eles? Antigamente, as publicações em braille eram feitas numa impressora manual que produzia uma página por vez. Mas com o avanço dos equipamentos, ficou mais fácil produzir as sentinelas inteiras, livros e folhetos. Em 1988, nós produzimos a primeira edição em braille da tradução do Novo Mundo em inglês. Quando eu saí de pioneiro, não havia Bíblias em braille. Para falar a verdade, foi uma surpresa receber esse presente. É muito bom poder ler a Bíblia sempre que eu quiser e também poder usar ela para encorajar outras pessoas. Hoje, a nossa organização produz publicações em braille em 48 idiomas. Além disso, nós também ajudamos os cegos que não sabem ler ou escrever em braille. Há alguns anos atrás, nós publicamos a cartilha Aprenda a Ler Braille. Ela já está disponível em 10 idiomas e vai ser produzida em ainda mais. Nos últimos anos, as pessoas cegas ou com baixa visão tiveram acesso a ainda mais opções para ler e estudar a Bíblia. Em 2009, passamos a produzir arquivos eletrônicos da Sentinela em braille. E desde 2014, esses arquivos podem ser baixados no nosso site. Esses arquivos podem ser colocados em um dispositivo portátil que mostra o texto em braille linha por linha. Isso é muito bom, porque, por exemplo, imagine que você queira levar o livro Seja Feliz para Sempre. Ele tem 12 volumes. Mas agora você pode colocar ele inteiro num pequeno aparelho e levar para qualquer lugar. O leitor de tela é um aplicativo que você pode instalar em dispositivos eletrônicos. Ele lê em voz alta o que está aparecendo na tela para ajudar a entender e até navegar pelas páginas. Outro recurso que temos utilizado e tem ajudado muito nossos irmãos cegos são os textos alternativos. Eles são explicações mais detalhadas das imagens das nossas publicações. Imagem na página 16, uma irmã e sua filha pequena lavando roupas à mão. Um casal está trazendo comida para ela. Na primeira vez que ouvi a descrição de uma imagem em uma publicação, eu fiquei muito feliz. Eu senti que eu realmente fazia parte da congregação, porque agora eu podia comentar as fotos com confiança.
E os irmãos sempre me dizem que eles não tinham nem percebido os detalhes que eu comento das imagens. Ouvir isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que os meus comentários também podem encorajar os irmãos. Para esses irmãos, o braille e os leitores de tela são essenciais para manter uma fé forte. Mas, hoje, nós recebemos muito alimento espiritual por meio de vídeos. Então, o que tem sido feito para que os cegos e os de baixa visão possam tirar proveito dos vídeos também? No Congresso Regional de 2020, nós usamos pela primeira vez vídeos com audiodescrição, que são algumas frases adicionadas aos vídeos para explicar o que está aparecendo na tela. Vamos tentar nos colocar no lugar de uma pessoa cega e ver o quanto a audiodescrição ajuda. À noite, no quarto do rei, o vento balança as cortinas. Ele se mexe dormindo, flashes dele sem coroa. Uma estátua imensa e brilhante. Uma bola de fogo destrói os pés dela. Eu senti como se o escravo fiel e prudente dissesse para mim: nós vamos te dar mais uma coisa para você entender o que está acontecendo. A audiodescrição. Agora eu consigo me concentrar no ensino. A pessoa do seu lado não precisa ficar descrevendo o que está acontecendo. Você não fica mais dependendo de alguém. Eu amo as audiodescrições. Agora, se um vídeo não tem as descrições, para mim fica até difícil de assistir. Elas também me ajudam muito quando eu vou ensinar para alguém as lições que eu aprendi de um vídeo. Jeová me ama. E já que eu não consigo ver, ele me dá uma coisa que ele sabe que eu realmente vou tirar proveito. Hoje, nós estamos produzindo vídeos com audiodescrição em 92 idiomas. Essas descrições têm sido muito úteis e elas trouxeram um benefício que a gente não esperava. Como assim? Embora de início elas tenham sido feitas para os cegos, nós descobrimos que os irmãos e irmãs que não têm internet suficiente para baixar o congresso em formato de vídeo também estão se beneficiando. Eles baixam o áudio do congresso e as descrições ajudam eles a entender o que está aparecendo nos vídeos. No Salmo 23, Davi escreveu: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Assim como Davi, sentimos que Jeová é um pastor amoroso, que nos guia e nos protege. Vemos isso de perto quando lemos a Bíblia e recebemos alimento espiritual em forma impressa, em áudio e em vídeo. Por meio de sua organização, Jeová garante que todos nós, incluindo os que são cegos e os que têm baixa visão, possamos ter a confiança de que nada nos faltará. Que provisão amorosa da parte do nosso Criador, Jeová Deus, não é mesmo, irmãos? Que possamos ajudar outros também a conhecê-lo e tirar proveito dessas provisões. Vamos acompanhar agora o estudo bíblico de congregação. Para isso, vamos convidar o nosso irmão Davi Lima, que vai nos ajudar no livro, no capítulo 7, parágrafos do 1 ao 8. Todos são bem-vindos ao nosso estudo bíblico de congregação. Aqueles que
que estão com seus exemplares impressos, peguem-no por gentileza, ou aqueles que estão com seus dispositivos eletrônicos. O dispositivo na página impressa, estamos na página 52, do capítulo 7. O assunto que nós iremos analisar hoje é Felipe declara as boas novas a respeito de Jesus. Vamos aprender desse servo de Jeová do passado como nós podemos também ser bons evangelizadores, bons pregadores da palavra de Deus. E queremos realmente, da medida do possível, expressar bem os nossos comentários para nos encorajarmos, nos fortalecermos uns aos outros. O nosso irmão Paulo Henrique preparou para nós a leitura dos parágrafos. Por favor, irmão Paulo, pode ler os parágrafos 1 e 2. Começa uma onda de violenta perseguição e Saulo passa a devastar a congregação, uma expressão que no idioma original denota brutalidade. Os discípulos fogem e, para algumas pessoas, pode parecer que Saulo será bem-sucedido em acabar com o cristianismo. Mas espalhar os cristãos resulta em algo inesperado. Como assim? Os que são espalhados começam a declarar as boas novas da palavra nos lugares para onde fogem. Imagine só, a perseguição não apenas falhou em silenciar as boas novas, mas acabou contribuindo para a divulgação da mensagem. Embora não fosse sua intenção, ao espalharem os discípulos, os perseguidores possibilitaram que a pregação do reino alcançasse territórios bem distantes. Como veremos, algo parecido tem acontecido em nossos dias. Parágrafos 1 e 2. Como os esforços para silenciar as boas novas tiveram efeito contrário no primeiro século. Vamos ouvir primeiramente o estudante William, por favor. O estudo mostra que a capacidade de resiliência dos cristãos ali foi subestimada, né? Embora não fosse a intenção deles, né? Ao espalharem os discípulos, esses perseguidores ajudaram que a pregação alcançasse territórios variados e mais distantes, né? Muito bem. Obrigado, William. Alguém observou algo a mais no parágrafo? Era como que o tiro saiu pela culatra, né? Tiveram uma certa intenção, mas foi totalmente desviada de rumo, né? O irmão Lucas Franco? No parágrafo 1, usou a expressão que Paulo passa a devastar a congregação, quer dizer, ele usou de muita brutalidade. Só que aquela brutalidade não inibiu os cristãos de pregarem, porque para onde eles foram, eles levaram as boas novas com eles, quer dizer, estavam no coração deles. A vontade de servir a Jeová, de colocar Jeová em primeiro lugar. Eles foram pregando para onde foram. Dessa maneira, a congregação cresceu ainda muito mais. Muito bem. Obrigado, irmão Lucas Franco. Irmão Siqueira. A ideia humana sempre é silenciar a pregação. Lá no passado isso aconteceu e acontece atualmente. Mas o que acontece é que quando proíbem ou quando querem fazer parar de declarar as boas novas, eles não conseguem, porque não se trata de uma obra de homem, nem é uma obra de Deus. Se fosse uma obra de homem, pararia com certeza, mas como não é, ela continua. E aproveitam-se a oportunidade para onde vão, ou até mesmo na prisão, de pregarem ali para os presos. Eu me lembro na década de 1940, por exemplo, no nosso país, Brasil, foi proibido, os adultos não podiam pregar. Se os adultos pregassem, eles eram presos. Parou a obra? Não. Os pais levavam os filhos pequenos e os filhos faziam a pregação sob a supervisão dos pais. Eles não podiam prender os filhos. E a obra se tornou muito mais ainda importante porque as pessoas ficavam admiradas, curiosas. Por quê? Aí tinha a oportunidade das próprias crianças explicarem. Até que, no fim, acabaram revogando isso, porque viram que não ia dar certo. Então, não se pode parar uma obra de Deus. É verdade. Obrigado, irmão Siqueira. Então, conforme nós vamos aprender que algo também tem acontecido nos nossos dias, né? E o que nós podemos aprender desta situação aqui. Vamos ao primeiro subtópico, os que tinham sido espalhados.
Parágrafo 3, irmão Paulo Henrique. Um dos que tinham sido espalhados foi Filipe. Ele foi para Samaria. A maioria das pessoas nessa cidade ainda não tinham ouvido as boas novas, pois certa vez Jesus havia instruído seus apóstolos: não entrem em cidade samaritana, mas, em vez disso, vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, Jesus sabia que, no tempo devido, Samaria receberia testemunho cabal, pois, antes de subir ao céu, ele disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Para fazermos a leitura do parágrafo 3, vamos ler aqui Atos, capítulo 8, versículo 4, onde nosso irmão Paulo Henrique vai ler para nós. Atos, capítulo 8, versículo 4. Por favor, irmão Paulo. Pode ler. No entanto, os que tinham sido espalhados saíram por aquela região, declarando as boas novas da palavra. Obrigado, irmão Paulo. Pergunta A do parágrafo 3. Quem era Filipe? Vamos ver aqui. A irmã Laura. Esse não era o apóstolo Filipe. Esse Filipe tinha uma boa reputação. Ele foi designado para organizar a distribuição de alimentos entre as viúvas de Jerusalém. Muito bem. Obrigado, irmã Laura. Fez referência e anota ao pé da página, né? Muito obrigado. A irmã Luciene. Um outro ponto também é que ele cooperava de perto, né, com o corpo governante do primeiro século. Ele também tinha filhas, né? Tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. E as escrituras, né, sempre usam o termo, né, para descrever aqueles que deixam sua cidade natal para pregar em regiões onde as boas novas ainda não haviam sido pregadas, como evangelizador. Por isso que Filipe, né, ele foi considerado como evangelizador. E é evidente, então, que o zelo de Filipe pelo ministério permaneceu forte, né? E o fato dele ter 4 filhas que profetizavam, com certeza é uma indicação de que Filipe ensinou a sua família a amar e servir a Jeová. Obrigado, irmã Luciene. Muito bem. Nós vamos fazer essa consideração desse quadro aqui na página 53, ok? Aqui faz referência a Filipe, o evangelizador. O primeiro aspecto que nós podemos aprender de Filipe, de que ele era um homem espiritual, qual era a disposição dele para aceitar orientações? Conforme nós vimos aí no primeiro parágrafo, na página 53. Irmão Rafael? Mostra para nós aqui que ele era um servo dedicado e pronto a cooperar, né? Cooperava próximo, era um homem fiel que poderiam contar com ele até pelas atividades que o relato mostra para nós aqui que ele exerceu, né? Isso. Apoiava e seguia as orientações do corpo governante da atualidade. Primeira lição que nós podemos aprender de Filipe. E qual é a segunda lição que nós podemos aprender dele, tendo em vista o segundo parágrafo, na página 53? A irmã Giovana. Ali vimos que Filipe e sua família receberam Paulo e seu grupo de viajantes quando passaram pela cidade dele, Cesareia. Então, ele também demonstrou, ele e sua família mostraram hospitalidade com esses servos de Jeová. Muito bem, obrigado, irmã. Hospitalidade. E depois ele aparece no cenário 20 anos depois, né? Exemplo de perseverança, lealdade.
a se apegar a Jeová e a sua organização naquela época. E a terceira lição que nós aprendemos no parágrafo 3, da página 53. Irmão Siqueira. É uma modalidade de trabalho que a organização continua incentivando. Territórios, né, não pouco trabalhados, como é o caso da congregação aqui, que tem arranjo aí para esse ano para 2 territórios. Filipe fez isso também. Ele mudou para uma cidade, estabeleceu ali o seu território, constituiu família, e as escrituras descrevem que ele foi para lá para pregar as boas novas que ainda não haviam sido pregadas. Então, um excelente exemplo que Filipe deixou. Então, lá naquele tempo já existia essa modalidade de procurar territórios que precisam de ajuda na pregação. Isso. Ele mostrou a disposição, né? Eis-me aqui, né? Irmã Elaine? E além de um excelente evangelizador, né, ele também era um bom chefe de família, né? Porque por mencionar 4 filhas que profetizavam, mostra que ele também se preocupou em cuidar da espiritualidade da sua família, né? Fazendo com que elas amassem a Jeová e também o servissem. Muito bem. Obrigado, irmã Helene. Então, que lição prática nós aprendemos aí, né? De Filipe, o evangelizador. Observe agora, por gentileza, a pergunta B do parágrafo 3. Por que a maioria das pessoas em Samaria ainda não tinha ouvido as boas novas? Vamos ouvir nosso irmão Osvaldo. Então, Jesus ele havia instruído os seus apóstolos, né? Não entrem em cidade samaritana, mas em vez disso vão somente as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então, na época, eles não teve a oportunidade de ouvirem. Isso, muito bem, irmão. Obrigado. Observe a pergunta C. O que Jesus havia predito que aconteceria com aquele território? Vamos ouvir a irmã Vanessa. Então, Jesus ele já sabia, né, que no tempo devido, Samaria então receberia o testemunho cabal que eles tanto precisavam, né? Então, até mesmo antes de subir aos céus, ele, como mencionado aqui em Atos 1:8, eles seriam, no caso, as testemunhas, né, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, então até a parte mais distante da terra. Muito bem. Obrigado, irmã Vanessa. Vamos prosseguir nosso estudo. Vamos ouvir agora a leitura do parágrafo 4. Filipe viu que o campo em Samaria estava branco para a colheita. Sua mensagem era como uma sombra no deserto para os que moravam ali, e não é difícil entender por quê. Os judeus evitavam os samaritanos, muitos até os tratavam com desprezo. Em contraste com isso, os samaritanos descobriram que a mensagem das boas novas não fazia distinção de pessoas, sendo muito diferente da mentalidade fechada dos fariseus. Por dar testemunho com zelo e imparcialidade em Samaria, Filipe mostrou que não era influenciado pelo preconceito dos que desprezavam os samaritanos. Não é de surpreender, então, que multidões unânimes de samaritanos tenham ouvido Filipe. Como os samaritanos reagiram à mensagem de Filipe e que fator talvez tenha contribuído para isso? Irmã Thais? Multidões unânimes de samaritanos ouviram Filipe, porque eles eram desprezados pelos judeus, pelos fariseus. Mas, em contraste com isso, eles descobriram que a mensagem das boas novas não fazia distinção de pessoas e era muito diferente realmente dos líderes religiosos judaicos. E por dar testemunho com zelo e imparcialidade em Samaria, Filipe mostrou que não era influenciado pelo preconceito dos que desprezavam os samaritanos. Muito bem, obrigado. Irmão Lucas, Rafael? Então, os fariseus, que eram a maior autoridade religiosa na época,
né, desprezavam o povo samaritano. E os samaritanos com isso não se sentiam bem. Mas quando Filipe ele se propôs a pregar as boas novas sem demonstrar nenhum tipo de preconceito com qual pessoa, qual raça, qual etnia, qual nacionalidade que estava pregando, eles se sentiram unânimes em ouvir Filipe, né? Então isso deu bons resultados na pregação de Filipe. Obrigado, irmão Rafael. Irmã Rosemeire. Eu achei interessante que aqui falou que era como uma sombra no deserto. Eles receberam tão bem a mensagem que servia de proteção para eles. Podemos dizer que Felipe ele deve ter agido com bastante bondade ao tratar aquelas pessoas, porque mostrava a grande diferença entre os tratos que as outras pessoas tinham com eles. Isso. Obrigado, irmã Rose. Como nós podemos aplicar aqui essa orientação em nosso território, aqui da congregação, imitando o belo exemplo do servo de Jeová, Filipe? Um publicador que podemos imitar suas boas qualidades. O irmão Israel? Na verdade, é muito interessante nós aplicarmos o que Felipe demonstrou aqui, imparcialidade, né? Todos nós queremos, ou as pessoas a que nós levamos a mensagem, queremos levar e que elas aceitem as boas novas. Porque nós sabemos como é difícil aí fora, né? Sem a orientação de Jeová, as pessoas são esfoladas, jogadas de um lado para o outro, em sentido religioso, especialmente, né? Então, quando nós somos imparciais e somos essa sombra no deserto aqui e levamos a mensagem a todas as pessoas, independente de qualquer que seja, né? Até para o mendigo na rua, para qualquer pessoa. Nós não demonstrarmos que somos parciais é o que vai fazer elas chegar provavelmente a Jeová, né? E a vir a conhecer a Jeová também. Queremos ter essa atitude de demonstrar amor a todas as pessoas, independente de qualquer seja. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Israel. Vamos à leitura dos parágrafos 5 a 7. Hoje, assim como no primeiro século, a perseguição ao povo de Deus não consegue silenciar a pregação. Vez após vez, forçar os cristãos a se mudar de um lugar para outro ou mandá-los para a prisão só tem ajudado a levar a mensagem do reino às pessoas desses lugares. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, as testemunhas de Jeová puderam dar um notável testemunho em campos de concentração nazistas. Um judeu que conheceu as testemunhas de Jeová num desses campos disse: "A força moral dos prisioneiros que eram testemunhas de Jeová me convenceu de que a fé que eles tinham se baseava nas Escrituras, e eu mesmo acabei aderindo a essa fé." Em alguns casos, até mesmo perseguidores receberam testemunho e aceitaram a mensagem. Por exemplo, quando Franz Dest, uma testemunha de Jeová, foi transferido para o campo de concentração de Gusen, na Áustria, ele conseguiu dirigir um estudo da Bíblia para um oficial da SS. Imagine a alegria que os dois sentiram quando, anos mais tarde, eles se encontraram no Congresso das Testemunhas de Jeová e ambos eram proclamadores das boas novas. Algo parecido aconteceu quando a perseguição obrigou cristãos a fugir de um país para outro. Na década de 70, por exemplo, um grande testemunho foi dado em Moçambique quando testemunhas de Jeová de Malawi foram forçadas a fugir para lá. Mesmo quando mais tarde surgiu oposição em Moçambique, a obra de pregação não parou. É verdade que alguns de nós foram detidos e presos várias vezes devido à nossa pregação, diz Francisco Coana. No entanto, vendo que muitos aceitavam a mensagem do reino, nos sentíamos confiantes de que Deus nos ajudava, assim como ajudou os cristãos do primeiro século. Parágrafos 5 e 7. Dê exemplos de como o fato de os cristãos serem forçados a se mudar de um lugar para outro contribuiu para a divulgação das boas novas. Temos aqui vários comentários, parágrafos 5 a 7. Vamos começar com o Ricardinho. O parágrafo menciona que quando as pessoas,
os políticos mandam nossos irmãos para as prisões ao redor do mundo, eles só nos ajudam a espalhar a mensagem do reino. Isso mostra que o parágrafo mesmo cita um exemplo de um irmão chamado Franz, que ele foi enviado para um dos campos de concentrações nazistas na Austrália e ele acabou dando um testemunho. Então isso mostra que Jeová, ele busca as pessoas em qualquer lugar do mundo. Ele sabe as pessoas que têm coração bom. Verdade, Ricardo. Obrigado, hein? Bem observado. Irmão Geraldo? Aqui nós temos um outro exemplo, né, de testemunhas de Jeová, né, que cita o exemplo de um irmão, né, que na Segunda Guerra Mundial foi enviado para campos de concentração nazistas, né? E um judeu que passou a conhecer, né, as testemunhas de Jeová, num desses campos, ele disse o seguinte: olha, a força moral dos prisioneiros que eram testemunhas de Jeová me convenceu de que a fé que eles tinham se baseava nas Escrituras, e eu mesmo acabei aderindo a essa fé. Então, quer dizer, o fato de tentarem expulsar os irmãos de um lugar que provavelmente seria frutífero, na realidade eles estavam mandando, ou mandaram, ou mandam, para lugares onde os campos ainda são brancos. Aliás, os campos já estão brancos, né, para a colheita. É verdade. Obrigado, irmão Geraldo. Tem mais uma experiência aí no parágrafo, conforme citou aí? Irmão Lucas Franco. Aqui no parágrafo 7 também cita o caso dos irmãos em Malawi, quando eles tiveram que mudar. Então diz que um grande testemunho foi dado em Moçambique, quando testemunhas de Jeová de Malawi foram forçadas a fugir para lá. Então nós sabemos, né, nós que somos mais antigos na organização, que houve uma ferrenha perseguição, muito cruel, mas isso não impediu os nossos irmãos de darem testemunho, porque eles foram para Malawi, se mudaram e lá começaram a dar testemunho e acharam um campo muito frutífero. E é interessante que ano mais tarde também houve uma perseguição em Malawi, mas os irmãos viram que Jeová estava abençoando e eles continuaram, mesmo com perseguição, porque era um campo muito fértil. É, bonito, né? Bem fortalecedor, né? Irmão Gustavo? Tanto no primeiro século como agora, há um século atrás, os servos de Jeová sempre passaram por dificuldades, sempre passaram por perseguições. E muitos desses foram presos. Talvez, provavelmente no futuro, muitos ainda serão presos, com certeza, né? Então, essa perseguição mostra que os servos de Jeová têm feito o que é certo. E é interessante que, mesmo sendo perseguidos por pregar as boas novas, eles continuam fazendo isso mesmo presos. Então, isso mostra que eles estão recebendo uma nova designação. Muitos de nossos irmãos que ficaram presos, que forem presos futuramente, eles estarão recebendo uma nova designação. E muitas pessoas dispostas, com coração sincero, ainda vão aprender nesses lugares. É verdade. Obrigado, irmão Gustavo. E como que a experiência do irmão Francisco Coana nos encoraja, nos fortalece? Conforme nos mostra no parágrafo 7. O que foi que ele disse? Irmã Suzana, por favor. Nosso irmão Francisco Coana, ele diz que, vendo que muitos aceitavam a mensagem do reino, eles se sentiam confiantes de que Jeová os ajudava, assim como ajudou os cristãos do primeiro século. É isso. Então, podemos ter essa certeza, essa confiança também, essa determinação, né? De que Jeová sempre vai nos encorajar, nos fortalecer, não importa a situação. Vamos ao parágrafo final. Por favor, irmão Paulo Henrique, o parágrafo 8. Claro que a perseguição não é a única razão do crescimento do cristianismo em territórios estrangeiros.
Em décadas recentes, mudanças políticas e econômicas também abriram oportunidades para que a mensagem do reino fosse levada a pessoas de vários idiomas e nacionalidades. Alguns que viviam em zonas de guerra e em regiões muito pobres fugiram para países mais estáveis, onde começaram a estudar a Bíblia. A chegada de muitos refugiados levou à formação de territórios de língua estrangeira. Você se esforça para dar testemunho a pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas no seu território? Obrigado, irmão Paulo Henrique, pela leitura. Foi bem encorajador. Em nome da congregação, nós agradecemos. Pergunta do parágrafo 8. Que impacto mudanças políticas e econômicas tiveram na obra de pregação? A irmã Durvalina. Em décadas recentes, mudança política econômica também abriram oportunidade para que a mensagem do reino fosse levada às pessoas de vários idiomas, nacionalidade, algum que vivia em zona de guerra, em região muito pobre, fugiram para o país mais estável, onde começaram a estudar a Bíblia. Isso. Obrigado, irmã Durvalina. Apanhem suas Bíblias, abram em Apocalipse, capítulo 7, o versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Vamos ouvir a irmã Delmira. Depois disso, eu vi uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Obrigado, irmã Delmira. E qual que é a pergunta que o parágrafo põe aí que nos ajuda a nós meditarmos? Tendo em vista Apocalipse 7, 9. Vamos ouvir o irmão José Roberto. Você se esforça para dar testemunho à pessoa de todas as nações, tribos, povos, língua no seu território? Isso. Irmão Gustavo. E a situação aqui citada é uma realidade no nosso território, né? Muitas pessoas buscaram estabilidade aqui no nosso país e se formaram congregações. Um exemplo é a congregação de crioulo do Haiti. Então, muitos haitianos vieram ao Brasil em busca de estabilidade e são pessoas que buscaram a Jeová aqui no Brasil, né? Então, o nosso território também tem esse exemplo. Isso. Irmão Canada. Na década 90, os brasileiros que têm descendência japonesa foram para o Japão em busca de vantagem econômica. Mas muitos tiveram contato com as boas novas e chegaram a aprender e se tornaram nossos irmãos. Assim, no começo foi 4 pequenos grupos, menos de 10 anos, formaram mais de 20 congregações. Muito bem, está vendo uma experiência aí. Obrigado, irmão Canada, por compartilhar conosco. Então, nós queremos ter essa disposição, essa determinação do servo de Jeová do passado, Filipe. Queremos ser encarados por Jeová como sendo zelosos proclamadores das boas novas. E é isso que os irmãos têm feito, estão de parabéns, e que todos nós continuemos nesse mesmo ritmo de zelo, apreço por Jeová e pela sua obra tão importante de pregar as boas novas. E obrigado pelos comentários de todos tão fortalecedores. Muito obrigado, irmão Davi e o irmão Paulo, por nos ajudar nessa consideração e também os excelentes comentários dos irmãos. Você tirou proveito da reunião de hoje? Se sente mais fortalecido? Vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós aprendemos hoje? Por exemplo, em Tesouros da Palavra de Deus,
nós falamos sobre o tema Jeová é meu libertador. E aí vimos, né, irmãos, que independente da época, do ano, da situação, Jeová ele está disposto a nos ajudar. Ele continua, né, fornecendo ajuda espiritual para que a gente continue servindo a Ele. Um pouco mais além, faça seu melhor no ministério, nós recebemos conselhos valiosos de como podemos imitar a bondade de Jesus Cristo. Então tivemos ali até um vídeo onde nos mostrou como podemos, na prática, irmãos, imitar esse exemplo. Ao fazermos isso, com certeza, iremos ajudar as pessoas a conhecer o nosso Criador. Em nossa vida cristã, nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de estarmos presentes às nossas reuniões e também um excelente vídeo de realizações da organização, onde nos mostrou a preocupação amorosa de Jeová em ajudar todos aqueles que querem aprender a respeito dele. E na semana que vem, irmãos, o que nós iremos aprender? Vamos destacar aqui 2 pontos. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos falar os céus declaram a glória de Jeová. Em nossa vida cristã, a criação aumenta a nossa fé. Então, convidamos a todos para que possam estar presentes, e aí vamos ver novamente como a criação de Jeová pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Muito bem, né? Queremos agradecer os irmãos pela sua atenção prestada em toda essa reunião. E agora, para encerrarmos, vamos convidar os irmãos para entoarmos juntos um cântico ao nosso Criador, o cântico de número 69, e tem como tema, Continue Pregando. Após o cântico, nós teremos uma oração final, que será proferida pelo nosso irmão José Roberto Lopes.